Boa noite, começa aqui mais um Conversa Franca nesta segunda-feira, exatamente dia 13 de maio de 2019. E eu entrevisto hoje o arquiteto e urbanista Jean Faria, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, foi membro do Instituto de Arquitetos do Brasil, é membro da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, ASBEA Amazonas. Doutor, seja bem-vindo ao BNC. Nós já estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Boa noite. Boa noite, amigo. Boa noite a todos que nos ouvem e nos veem. E é um prazer estar aqui para desmistificar um bocado de mito aí contra o ramo da arquitetura, contra o arquiteto, tirar dúvida. Nós estamos aqui para esclarecer tudo que for possível. Vai ser sim. E a conversa é boa porque começa com uma polêmica. Eu não sabia que arquiteto fazia polêmicas desse tipo. Mas é o que mais faz. Arquiteto é o que mais faz é polêmica. Se não fizer polêmica, não é arquiteto. Não é arquiteto. Eu não sabia desse nível. Aqueles de aprovação de planta e tal, vai. É que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, em reunião que aconteceu no dia 29 de março deste ano, decidiu que devem ser recusados os pedidos de ingressos, registro profissional, de bacharéis em arquiteturas formado em curso na modalidade à distância, no ensino EAD. Dessa forma, 27 conselhos entre o Distrito Federal, ao todo? Correto, o Brasil inteiro. Não poderão registrar e nem vão registrar profissionais dessas duas áreas que tiver diploma de EAD. Correto. Como você avalia essa deliberação? Isso tem respaldo do MEC? Vamos lá. O MEC hoje ele trabalha os cursos em dois níveis diferentes. O presencial, que o presencial permite que 20% do curso seja dado à distância, e aí você pode elencar aquelas matérias como filosofia, sociologia, história da arte, e o curso à distância. Nós, do Conselho de Arquitetura, nós entendemos o seguinte: o arquiteto, o ofício de arquiteto, ele precisa ser gerado numa sala de aula com várias expectativas. Eu preciso da conversa com o professor, eu preciso da interação com o outro aluno, eu preciso de uma série de informações que o ensino à distância não me permite isso. É o que a gente chama de ateliê. Você imagina que eu vou projetar um hospital e eu preciso ter contato com o médico, eu preciso ter contato com o enfermeiro, eu preciso sair da sala de aula, eu preciso estar em grupo. Esses projetos muitas vezes são desenvolvidos por mais de 1 ou 2 arquitetos e o ensino à distância não contempla isso. Então, a nossa preocupação é justamente essa, que esse profissional que teoricamente está formando à distância, ele não vai ter a mesma qualificação que um profissional formado num curso presencial. Então, o senhor, dessa forma, o EAD, ele contribui para... Sim, o EAD, a gente tem a nítida e notória segurança de falar o seguinte: o EAD, ele contribui para que o nível da arquitetura no Brasil vá cair. Vai decair exatamente pela questão do referencial plástico, exatamente, que a profissão demanda. Exatamente isso. Praticamente 70% do curso de arquitetura ele é desenvolvido em conjunto em salas especiais que nós chamamos de ateliê. É onde você vai para a prancheta. Um projeto ele tem várias etapas. O professor te ensina ali primeiro a fazer a planta baixa, você vai desenhar a planta baixa, você vai ver os fluxos, você vai ver a ventilação, a iluminação. Como é que ele vai te orientar? Como é que você vai desenhar e ter orientação se a outra pessoa está longe? Existe uma premissa básica que um professor pode orientar entre 15 a 20 alunos. Você vai colocar isso... A sala de aula era em torno de 15 a 20 alunos. Exatamente. Quando eu saí da universidade, eu fiz curso na Federal, era a turma grande, disciplinas que era muito grande, a gente tinha 40 alunos, outras 30, mas na realidade a premissa era que fosse em torno de 15, no máximo 30 alunos. Perfeito. Não é? É isso. E aí você começa... O EAD leva a gente para outras reflexões, não é? Por exemplo, as críticas mais pesadas, mais severas sobre a sucratização do professor. Depois vamos entrar na questão da deliberação de vocês, mas a sucratização do professor não tem uma relação muito pedagógica, mas uma relação muito mais de diminuição de custos. Essa proximidade aluno e professor é muito importante. Isso através de uma tela é impossível você ter, né? E aí eu tenho ali um negócio totalmente, digamos dizer, um pouco informal, frio, à distância, um professor dando aula aí para, sei lá, 90, 100 pessoas. Depende, na modalidade Moodle, o professor dá aula para o país inteiro. Né? Exatamente. Aí tem um tutor na sala de aula e um à distância. Mas mesmo assim, um erro muito grave que eu percebi em cursos EAD
é que o tutor na sala de aula, o presencial, ele não é formado necessariamente na disciplina do curso. E a nossa resolução é muito clara. Né? Quem pode dar aula de arquitetura é arquiteto. E então as críticas pesadas são essas, sucatiza o professor em detrimento de um planejamento não pedagógico, um planejamento de redução de custo da entidade. Veja bem, o CAL, ele não é contra que você tenha um ensino à distância. O que ele é contra é que as matérias que não podem ser ensinadas à distância, como projeto de urbanismo, seja feito disso. Existe aquela lacuna que o próprio MEC permite de 20%, que a gente pode adequar para fazer uma questão financeira, baratear um curso, enfim. É verdade. E tem outra coisa, hoje o CAL ele tem um programa interno nosso, que é o IGEL, que eu consigo saber para onde esses egressos foram, onde eu tenho mais faculdades de arquitetura, onde é que eu preciso de outras faculdades. E o que a gente observa é que essas faculdades elas estão migrando para as cidades onde se tem mais faculdades. Então, eu, em vez de estar levando isso para o interior, que talvez fosse a grande ideia do IAD, a grande ideia do IAD, né? nada, estão na Os capital. lugares mais distantes, onde a dificuldade de levar um corpo docente completo seja exatamente. maior, seria uma facilidade. Mas invadiu as capitais mesmo, é crescente, é volumoso e, infelizmente, vão começar a ter essas barreiras. Você tem laboratório de energia solar, você tem laboratório de concreto, você tem que ver insolação, ventilação. Você não vai conseguir ter esses laboratórios à distância. Perfeitamente. Uma questão que foi considerada nessa decisão é que o campo da arquitetura e do urbanismo influencia na vida das pessoas em sociedade, não é? Sem dúvida nenhuma. No bem-estar, na segurança, na integridade do patrimônio, sobretudo. Com certeza. Que isso aí está ligado à integridade da pessoa, à preservação do meio ambiente e, portanto, tem impactos sérios sociais e ambientais na saúde da coletividade, sobretudo. Os cursos EAD não têm essa preocupação? Ou não tem essa qualificação? Eu acho que não tem essa qualificação. Tá? O arquiteto ele tem o notório saber que ele tem que cuidar do ser, ou seja, a pessoa, né? O ser humano é o item principal. A gente tem que dar todo o conforto, segurança, estabilidade para que ele tenha isso. E aí eu volto de novo a cair na história dos laboratórios. Eu volto a cair na história de que o aluno ele tem que ter essa vivência, até mesmo de um escritório de arquitetura, de um outro arquiteto, para poder entender que quando ele vai assinar uma planta, ele está respaldando a pessoa que vai morar ali, dizendo assim, olha, você pode morar aqui porque é seguro, a estrutura está ok, você vai ter uma higiene de habitação com boa ventilação, com boa iluminação, e a gente não acredita que o EAD vai nos trazer essa qualificação. Essa qualificação, porque é uma profissão extremamente prática, né? Sim. Extremamente prática. A gente costuma brincar que é o seguinte, o arquiteto ele pode fazer um banheiro, como ele pode projetar uma cidade. Uma cidade. Ele é muito amplo esse aspecto que a gente pode trabalhar. E quais são as reivindicações que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo infere sobre as diretrizes do MEC? Olha, em relação ao ensino à distância, claro. Sim, a gente é contra, totalmente contra. A gente já mandou uma documentação para o MEC, a gente não tem esse retorno ainda do MEC, dizendo, olha, vai ser assim, mas o que a gente sente é que o MEC ele é a favor, mas no primeiro momento já aconteceu no sul do país, Santa Catarina, São Paulo, já existem notificações de não validação de diploma. Aqui no nosso estado a gente não tem isso ainda. Tá? A gente não tem nenhuma ciência de nenhuma faculdade abrindo aqui 100% EAD. Não tem. Não que é bom para a cidade. O que é bom para a gente. Mas você já entra numa precaução, né? Sim. Se entrar, nós já estamos respaldados dessa forma. E o grande também que a gente tem que observar é que uma das nossas funções é orientar, fiscalizar, disciplinar a arquitetura, né? o ramo da arquitetura. A gente está protegendo não só a sociedade, como também as pessoas que realmente estudaram com afinco, que estão ali formadas, que estão se formando, para poder dizer assim, olha, mercado, aqui estão os profissionais com habilitações. Eu creio que dá credibilidade na profissão, né? A função dos conselhos é essa, é fiscalizar mesmo. E então cabe ao conselho dar segurança a quem vai usar do serviço, né? Sim. E se você desconfia que é uma formação duvidosa, então você tem mais é que brecar. Eu já estou aqui, doutor, ao vivo, né, nas redes sociais, e começaram a chegar aqui
as rasgações de seda. Sérgio Félix, grande profissional. Começa aí, gente, vamos aqui entrar, BNC, Facebook BNC, você vem, comenta, compartilha, faz a sua pergunta e a gente vai levar o ar daqui a pouquinho. Também no YouTube, no BNC Play, você acessa dessa forma. Nós estamos falando de arquitetura e urbanismo com o professor Jean Faria, que é o presidente do Conselho do Estado do Amazonas e que é membro titular, é membro da Associação Brasileira dos Escritórios de Contabilidade, aliás, de Arquitetura, contabilidade sou eu, de arquitetura. Não é? Estamos falando da determinação que eles mandaram ao MEC no dia 29, de que não vão registrar profissionais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo com formação à distância. E é esta a polêmica de hoje. E eu perguntei já várias coisas ao professor e vou continuar aqui a nossa pergunta e você nos acompanha daí da sua sugestão. Essa deliberação representa um ponto positivo para a classe, ou para o mercado, para a melhoria do perfil do profissional? Sim, com certeza. E para o mercado, eu creio que também deve representar mais segurança. Com certeza. Se você melhora o perfil do teu associado, do teu associado ao conselho, você vai dar mais segurança à sociedade. A nossa obrigação enquanto conselho é proteger a sociedade dos maus profissionais. Então, como a gente estava falando, a qualidade do ensino à distância é duvidosa. Então, automaticamente, na hora que a gente veta isso, a gente está fazendo uma proteção do mercado para os profissionais que realmente têm aquela segurança do ensino completo. Está dando tranquilidade a quem recorre ao arquiteto. Claro, e assim, hoje para você ter essa tranquilidade, nós temos o site do Conselho, qualquer lugar do Brasil você acessa, que você pode procurar um profissional lá, você pode perguntar ao seu profissional. Existe um documento chamado RRT, que é Registro de Responsabilidade Técnica. Seja para você contratar um profissional para fazer um banheiro, uma decoração da tua casa, uma piscina, uma praça, o que você quiser, você tem que cobrar desse profissional esse registro. Isso é a segurança do cliente, que esse profissional está habilitado e que ele está registrado no conselho e que ele vai ter uma segurança jurídica para isso. Tá? Então, é justamente essa credibilidade que quando a gente diz assim, olha, eu assinei o teu diploma, eu validei o teu diploma, você pode tirar agora aqui o teu registro no conselho, que o pessoal que vai se formar em EAD não vai ter. E aí a gente consegue fazer essa, digamos assim, essa salvaguarda dos profissionais que já estão hoje no mercado. É porque senão, tem um detalhe também curioso, em um curso superior a cada esquina, que ficou assim, é um modismo muito grande que acaba colocando no mercado mão de obra excessiva e duvidosa, né? Acaba sendo duvidosa. Sim, isso é muito cíclico, né? Eu costumo, quando eu dava aula, eu costumava brincar o seguinte, olha, você pode ser um excelente profissional formado aqui no interior do Amazonas e um péssimo profissional formado em Harvard. Vai depender de cada um. Eu tenho 22, 23 anos de formado, eu vou fazer uma especialização na semana que vem. Você não pode parar, o arquiteto não pode parar de estudar. Nenhum profissional pode parar de estudar. Você tem hoje energias eólicas, você tem energia solar, você tem novos elementos, você tem a informática entrando da casa com automação. Então você precisa estar sempre se aprimorando. E a gente tenta levar isso para os nossos associados, que isso no mercado vai valer a pena para ele. Que isso no mercado vai abrir uma gama mais de trabalho para ele. Então, a gente hoje tem cerca de 2.000 arquitetos no Amazonas. Na base aqui. Na base aqui. Como a gente comentou mais cedo, o meu sonho era que em cada município tivesse um arquiteto. A gente está brigando com a Associação dos Municípios para que cada município tenha na sua prefeitura pelo menos um arquiteto, porque o arquiteto e o urbanista é o cara que cuida da cidade, é ele que vai entender como é que essa cidade vai evoluir, como é que ela vai crescer, né? Como é que você vai evitar, por exemplo, o que acontece aqui na nossa cidade, que é o espraiamento. E então, quando eu tenho um espraiamento da cidade, fica mais difícil o meu serviço público chegar na periferia. E esse planejamento urbano é papel único e exclusivo do arquiteto. De ninguém mais. De ninguém mais. E que as prefeituras não têm, não é? Daqui a pouco a gente vai, ou quando isso chama de espraiamento, é o crescimento vertical. Vertical da cidade. A cidade
Horizontal. 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 Quanto mais horizontal, é mais espraiado. É mais espraiado. Não, foi eu que errei. E eu fui na barra. Eu bati a bola para fora e o senhor gritou gol. Isso mesmo. Essa horizontalidade vai crescendo e cada um fazendo do seu jeito. O senhor acabou entrando numa polêmica interessante. Na cidade de Manaus, nos anos 80, teve esse crescimento. Metade o governo participou, que foi a Cidade Nova da Vida, essas coisas todas, e metade foi feito pela ocupação irregular da terra. Teoricamente é ocupação espontânea. Né? Ocupação espontânea, não é? E então o cidadão fez dentro das suas próprias leis. Isso tem trazido um problema para a cidade de Manaus. Mas o arquiteto é caro. O rapaz está lá na periferia me assistindo agora. Ele pode contratar, o terreno dele é 6 por 15, vai. Precisa mais do que os demais de um arquiteto? Assim, a cidade ideal é que todas as pessoas que fossem construir sua casa ou seu empreendimento contratassem um arquiteto. O arquiteto já foi muito caro, né? Nos anos 90, quando a gente estava estudando, eu sou da primeira turma de arquitetos no Amazonas, realmente você tinha 2, 3, meia dúzia de arquitetos, ele era muito mais caro. Hoje é muito mais acessível à classe média. É claro que aquela classe da periferia ainda é mais difícil isso. O CAU ele tem, dentro do seu arcabouço, um sistema chamado DIATS, que é, digamos assim, um apoio à casa de periferia, de baixa renda, para a gente poder, um apoio social. A gente todo ano faz um apelo disso. Ano passado nós fizemos um concurso para lançar empreendimentos de baixo valor e a gente tem lá 2 ou 3 propostas. Agora, existe uma coisa que poucas pessoas sabem. Você pode procurar a prefeitura no Implurb, que eles têm um programa que até uma limitação de área, que eu não sei dizer exatamente qual agora, e com o documento do terreno, você tem esse projeto gratuitamente. E tem acompanhamento profissional? E tem acompanhamento técnico, né? Então vamos refazer aqui. Se eu estou lá na periferia e tem um terreninho que está em meu nome, sim, eu vou em Plurb, que é ali na Avenida Brasil, ao lado da prefeitura. Exatamente. Você pode ir lá procurar, né, na recepção, e eles têm lá, são 5 ou 6 projetos padrões, e esses projetos vêm da época da Urban. Um colega arquiteto fez essa doação e aí está lá. Esse projeto pode ser adquirido, ele vai pagar uma pequena taxa e ele vai poder usufruir isso e vai ter um acompanhamento técnico, né? Ele vai fazer a coisa correta. Correta. Eu acho interessante que, ao que me parece, não sei se o senhor concorda comigo, é que a gente não tem a tradição de recorrer a profissionais nesse sentido. A nossa tradição urbanística era muito pequena. Você olha a cidade de Manaus, aqui no Amazonas, você não vê aquelas casas bem talhadas. E em outras regiões a gente já começa a enxergar, mesmo espontaneamente sendo feita por um pedreiro ou mestre de obra, já tem uma tradição de urbanismo maior do que a nossa. Isso ou eu estou equivocado? Assim, já foi muito pior. Hoje a coisa já começa a caminhar de uma maneira diferente. Até por essa gama de profissionais que tem. Você vai ter profissional que vai te cobrar X, o outro vai cobrar 2X, 3X, mas eu costumo brincar o seguinte, quem formou agora não pode cobrar a mesma coisa que o cara que se formou, está formado há 10 anos, que não pode cobrar a mesma coisa que o Niemeyer. Então, existem camadas que você vai ver. Eu sinto que essa melhora vem acontecendo. Antigamente, você ia, quando eu estava estudando, você andava pela periferia e você via todo mundo fazendo autoconstrução. Hoje é bem menos. Né? Isso é importante para a cidade porque você começa a planejar a cidade. O grande lance hoje que eu vejo é que quando você tem essas invasões, a gente está sempre correndo atrás. A pessoa invade, depois a gente vai lá e asfalta, depois do asfalto alguém rasga o asfalto, coloca a água, depois alguém rasga a água, coloca a elétrica, e isso acaba trabalhando de uma forma muito dura a cidade. Né? Daí se trabalhar, e aí tem umas questões polêmicas demais, existe na cidade vazios urbanos. São prédios, são áreas que você não tem nada e que você pode trabalhar. Um grande exemplo disso é o Prosamin. O Prosamin, ele pegou uma área de igarapé e fez um tratamento muito bom, que se não tivesse sido feito,
provavelmente a gente teria problemas com inundações nos últimos anos com essas chuvas que deram. As interseções em Manaus, de fato, são muito grandes. Você tinha o centro e estava lá a Cidade Nova. E mais distante, então, ficou muito ruim de trabalhar o custo da malha urbana. Sim. E aí começa... E o que aconteceu? É que as áreas boas foram preenchidas por autoconstrução ou construções programadas. Correto. E acabou que ficou tendo mais baldios para com o pool da construção civil ser aproveitado. Eu vejo a área, vamos colocar o Viral. As boas áreas ficou o conjunto residencial. Sim. E depois o aproveitamento das áreas mais ou menos com os prédios. E aí a gente vê que também tem, eu vou citar aqui a Joana Batista, também já está na Joana Batista, aquelas partes mais atrás, elas sofrem com inundações também. Sofrem, mas aí a gente tem que fazer vamos fazer uma abertura aqui, vamos abrir aqui Vamos abrir essa conversa. Essa conversa. Eu preciso proteger as matas ciliares. Certo. Tá? O que acontece é que quando se constrói, e aí falta-se a fiscalização, governo do estado, prefeitura, INPAAN, você dá o nome que você quiser, eu tenho uma faixa que eu não posso chegar ali no limite do igarapé, que antigamente era 30 metros, agora é maior. Só que você observa, por exemplo, o próprio Mindu, as pessoas construíram ali. Construíram dentro. É o estreito do igarapé, ele vai subir, não tem como correr. E aí faltou fiscalização ou faltou bom senso? Os dois. Os dois? Os dois. Eu tenho clientes, às vezes, hoje, que tem terrenos na beira de igarapé e que querem chegar lá na margem. Eu falei, gente, não dá. Entende o seguinte, tu vai chegar na margem, bacana, tu vai construir o que tu queres, mas do dia que isso encher, olha o prejuízo que você vai ter. Então, essas coisas precisam ser ditas aos clientes para que eles saibam o seguinte, olha, margem de igarapé não pode ser construído, ponto final. Então, a problemática da cidade ela é do poder público e do indivíduo, não somente de um lado. Não, veja bem, o poder público tem a sua parcela de culpa? Tem. É pequena? Também. Não. Não é pequena. Não é pequena. Não é pequena. O indivíduo tem a sua parcela de culpa? Tem, e também não é pequena. Eu já presenciei gente conversando comigo, na época eu era estudante, o cara fechou o saco de lixo, blum, no igarapé. Morava em cima do igarapé. Aí, joga lixo um, joga o lixo outro, aquele negócio alaga, a água sobe, porque a culpa é da prefeitura que não me ajudou. Não, peraí. A prefeitura tem a culpa. Qual é a culpa da prefeitura? Deixou tu fazer a tua casa aqui. Puxa a lajezinha para cima da nascente. Sim. E aí depois transborda a defesa civil que é a culpada. Exatamente. Nós estamos aqui exonerando o poder público da sua culpa. Não. O poder público começa quando não fiscaliza, quando não disciplina. Sim. Não é? Exatamente. Eu creio que é dessa forma. Dessa forma. Mas o cidadão ele tem que ter a consciência ambiental. Nós moramos no meio da floresta. Nós temos que ter a obrigação de ter essa consciência ambiental. Isso aí. Tá? Agora, as pessoas não cuidam do seu entorno. E aí que vem para o início da nossa conversa, que parece uma coisa radical, e o Conselho não aceitar mais que sejam registrados como profissionais de urbanismo e arquitetura alunos com formação à distância. Sim. Porque essa responsabilidade da vida da cidade, da vida das pessoas, é que talvez seja maior. E isso influencia de forma negativa na saúde do homem na cidade grande. Como é que... Eu vou te dar um exemplo claro disso. Vamos entrar. Condomínio não, Conjunto Versalhes ali, Flamanal, Planalto, tem umas áreas verdes muito bacanas. Se cada um que mora na frente da área verde cuidasse daquele pedaço da área verde dele, fosse lá, roçasse, botasse uma plantinha e tal, a cidade, aquela área seria muito legal. Mas sabe o que ele faz? Ele vai fazer a reforminha dele lá na casa dele. Aí sobrou aquele entulho. Ele não quer pagar ali 250, 300 reais por uma caçamba de lixo, ele pega o entulho e joga lá. Dentro do igarapé. Não, no igarapé, no entorno dele. Aí começa a juntar rato, começa a juntar mato, começa a juntar bicho. E aí vai prejudicar quem? Ele mesmo. O ser humano é um refém das suas arbitrariedades, né? Aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga. É simples. Então, precisa ser feito realmente a consciência ambiental. E aí os arquitetos têm essa disciplina, eles têm esse porquê de trabalhar a saúde da cidade, né, de pensar a cidade de uma maneira geral, para que as pessoas tenham saúde, para que as pessoas possam andar na praça. Você viaja, a pessoa que pode viajar um pouco fora, você vai aqui, perto, Argentina, você pega umas praças lindas, as pessoas passeando com um cachorrinho, e aqui a gente vê o cara de noite pichando a nossa praça. E o sistema viário?
o sistema viário, ao que parece, é o que mais traz prejuízo à saúde, eu estou falando de saúde das Sim. pessoas, que é o estresse, que é o cansaço, que é a saúde do dia a dia. Um caminho que era para fazer em 10 minutos, faz em 40 minutos. Essa questão do planejamento viário, como é que o senhor avalia? Existe uma diferença, a gente agora há pouco tempo teve umas palestras no Amapá falando justamente disso, de urbanismo. Existe uma diferença entre o planejamento e o fazejamento. E o fazejamento. Ah. Vamos falar do fazejamento, que já está feito. O fazejamento, geralmente, o cara já fez, já está errado, né? Então, você pega um projeto, você vai ver que a alça viária, que é para ter 2 carros, o cara coloca só um, porque tem que economizar dinheiro, aí se quebrar um carro nessa alça viária, já estrangulou tudo, faz uma passagem de nível que não dá para passar 4 faixas, só as 2. Então, é difícil você planejar uma cidade quando você faz o projeto e ele não é executado como ele deveria ser. Mas o grande lance de qualquer cidade é fazer um sistema de vários modais. Ou seja, eu tenho um ônibus, eu tenho um carro, eu tenho bicicleta, eu tenho um patinete, e a gente tem uma região aqui que tem um negócio chamado Rio. Rio. Eu formei em 96. Meu trabalho de conclusão de curso era o seguinte, eu pegava a orla da cidade, começava lá no Pier Tropical Hotel e chegava lá no Porto da Ceasa, lá no, sabe, de barco. Hoje já existe um negócio chamado Uber Boat, na Índia. Sim. Aplica-se isso aqui. Olha, você consegue sair de um ponto A a um ponto B de barco em 40 minutos. Se você fizer o mesmo trajeto de carro, você leva 1h30. Por terra. Por terra. Aí você tem que fazer vias exclusivas para tráfego Aí demandaria portos, que Manaus não tem, né? Mas eu vou dar um exemplo assim, eu estou falando uma coisa interessante, que já é muito debatida há muito tempo, que é a questão do transporte de barco, que agora tem o nome de Uber Boat. Ali daria pelo menos mais valor aos portos do São Raimundo, que você vê com pouca utilidade, né? Você tirou ali o Porto do São Raimundo quando foi feita a ponte, correto? Sim. Acabou. Mas fizeram uma obra bonita. Ele absorve o Rio Negro, né? Pouca coisa, mas você passa lá, ele está Rio ocioso. É 3 barcos por semana. Está ocioso. Tá? Então, você consegue pensar a cidade com vários modais. Seja ele por terra, seja ele por barco, né? Você precisa fazer um anel viário para circular as mercadorias, sabe, estimular que as pessoas usem menos carros. Então, eu costumo brincar assim, pelo meu trabalho, que eu tenho que me locomover muito, talvez eu não conseguisse fazer isso de transporte público. Mas a minha esposa, que vai de casa para o trabalho, ela com certeza, se tivesse um transporte público com segurança, com conforto, você ia. Sim. No Brasil, nós temos o maior exemplo de mobilidade urbana, é São Paulo. Para mim, é o melhor sistema que tem. Mas o pessoal reclama muito. Peraí, a gente está falando de 12, 15 milhões de habitantes, o que falta fazer é crescer a rede. Mas lá você tem metrô, você tem a integração com ônibus, você tem a integração com o trem. Então, essas integrações é que são importantes. Aqui me parece que a gente, vou botar um terminal aqui. Aí você tira um trecho de uma cidade, coloca um terminal, e isso acaba criando uma série de confusões. Né? Essa questão do terminal na via, não tem uma proibição, não tem que ser afastado. Por exemplo, Terminal 2 Cachoeirinha, ele é exatamente na via, ele fecha uma via. Sim, ele fechou uma via. Né? Esses terminais, geralmente, você pensa da seguinte forma, eu tenho que ter o acesso exclusivo de ônibus. O recuo. E aí a via livre. E a via livre. Se nós formos pegar, por exemplo, o BRT que foi implantado, a ideia em si, ela não é ruim. O BRT, ele tem que funcionar. Vamos pegar lá, aeroporto, centro da cidade. Ele vai fazer só isso. Os outros ônibus vão chegar nesse ponto e vão atrasar, e vão trocar. Ou seja, o ônibus que vem do São Jorge vai parar em um determinado ponto, vai entrar no BRT e o cara vai para o centro. Tinha que funcionar assim, mas hoje não. Eu tenho parada da esquerda, parada na direita, 3 faixas, às vezes eu tenho ônibus nas 3 faixas. Eu parei o trânsito todo. Então eu tenho que pensar em BRT, a primeira coisa, vamos transformar todos os ônibus com a saída do lado esquerdo. Professor Jean, arquiteto Jean, professor, qual na sua análise mais aprofundada, qual a dificuldade de se colocar um BRT, um modal dessa natureza em Manaus?
O planejamento. Planejamento você já tem. Você não precisa fazer. O que impede da gente ter, chama-se transporte de massa? O que impede da gente ter uma modalidade dessas? Eu acho que falta vontade política. Falta vontade política? Para mim é vontade política porque os planejamentos todos acontecem, as soluções tendem. Agora, se essa vontade política depende de apoio financeiro ou de alguma outra coisa, eu já não sei te especificar não temos aqui como especificar. Mas a vontade de dizer assim, vou fazer, você vai lá e tem que fazer. Porque você precisa. Agora, é claro que você vai mexer com muita gente, eu preciso alargar as vias e de repente eu vou passar ali, vou cortar a frente de uma loja ou de uma instituição, tem que indenizar, e a indenização custa um valor considerado. Agora, nada que se pensar não vai ser feito se não tiver um investimento alto para isso. E nenhuma cirurgia Não. é indolor, não é? Por mais que você faça anestesia, ela dá uma dor depois disso. Mas assim, como eu percebo, hoje está mais difícil de fazer do que em 1980. Sem dúvida. E em 2020 mais difícil de fazer do que agora. Então a gente já está atrasado a tendência é piorar. Já estão atrasados uns 30 anos, pelo menos, no meio de transporte dessa natureza. Existe um conselho que a gente faz parte em função do CAL, que é o CODESE. Eu não sei se você já ouviu falar, são grupos de pessoas de todos os níveis sociais, de todas as classes sociais, de todos os ramos de trabalho, que é um conselho que pensa a cidade daqui a 20 anos. Tá? O que a gente está conversando aqui, parte disso, a gente já conversou lá, nasceu lá, que tem uma Câmara de Planejamento Urbano. E a gente está montando um programa que são soluções para 5, 10, 20 anos. E dizer assim, olha, está aqui. A sociedade hoje pensou nas soluções, agora a gente precisa poder viabilizar isso. Porque se você não começar a pensar lá na frente, você não consegue fechar. E tem um detalhe, o planejamento urbano nunca acaba. O planejamento urbano é o seguinte, você pensou ele em 15 anos, você faz uma avaliação em 5, faz uma modificação. Você modificou, em 10 faz de novo, porque a cidade cresce, é um organismo vivo. Ele acompanha o fluxo da cidade. Exatamente. A cidade vai crescendo, vai planejando. Mas o planejamento inicial, que não tem um planejamento inicial numa cidade dessas, ele tem que contemplar pelo menos uma faixa de crescimento do que está programado no crescimento da cidade. A cidade cresce 4% ao ano, fazer uma rua que 4% ao ano vai dar, daqui a 20 anos, mexer nela tranquilamente. Mas nós não é feito assim. Eu vou dar um exemplo para o senhor. A rua que atravessa da Estrada da Ponta Negra e pega Daci Vargas. Eu estava em outra cidade quando inauguraram aquela rua. No dia que eu cheguei, eu vi ela em 2 níveis de pista. Ela já estava estrangulada para o dia da inauguração. E aquele terreno ali ao lado do quartel, entre os quartéis ali, ele tem área suficiente para fazer uma via com 4 níveis de pista. Com 4 pistas. Quem é que vai mexer com o quartel? Não, mas o quartel deu espaço. O espaço tem da calçada. Não vamos pegar. Eu digo o seguinte: é que o arquiteto ou o ente público naquele momento, o gestor público, ele deveria ter feito, pelo menos com 3 níveis de pista. Sim. Ele já fez uma rua estrangulada. Faltou sensibilidade? Faltou sensibilidade, faltou o planejamento ou a avaliação desse planejamento até aquele momento. Vamos pegar aqui a Torquato Tapajós, que é a mesma coisa. Torquato Tapajós foi pensado ali no aeroporto, era larga, você pegava, saía do Parque 10, você ia para ali, rapidinho você chegava no aeroporto. Sim. Né? Se eu não sair de casa hoje com 40 minutos antes, eu não chego. Não tem nem o que comentar, eu fiquei pasmo outro dia, que era um domingo à tarde, eu peguei o engarrafamento, eu achei que tinha algum acidente, não tinha nada. Era a quantidade de carros para aquela via hoje é muito grande. O fluxo hoje já é esse fluxo mesmo. Então, a gente precisa sempre pensando em novas saídas, em novas vias arteriais, em novas vias coletoras, para a cidade poder crescer. Exatamente. A gente aproveita a sua vinda aqui para desmistificar alguma coisa. Não é? Como é que faz para, quando contratar um profissional de arquitetura e urbanismo, o que fazer para ter garantia que é um grande profissional? Procura o conselho. A primeira coisa, você pode pedir dele uma coisa chamada número de registro. Ele vai te dar o número do registro dele, que é o CAL. E ele pode ligar no conselho ou entrar no site, vai lá, olha e vê se está registrado direitinho. A segunda coisa é pedir um documento chamado RRT.
responsabilidade e registro técnico. Né? Registro de responsabilidade técnica, desculpa. Esse registro é como se fosse um contrato. Lá vai estar dizendo para você, olha, eu contratei o arquiteto fulano de tal para fazer o meu banheiro, ele vai fazer o projeto, ele vai fazer a iluminação, ele vai fazer a paginação de piso, e ali é o teu contrato de segurança. Você, com essas duas informações, você está resguardado. Qualquer coisa que sair daquele escopo, você pode ir direto no Conselho de Arquitetura e fazer uma denúncia. Perfeito. Doutor, é uma honra recebê-lo aqui. Essa conversa é super interessante, a gente conversaria aqui a noite inteira, porque é difícil você pegar alguém que seja disposto, nessa linguagem tão simples e acadêmica, que o senhor é um homem de sala de aula, nos esclarecer uns pontos tão nevrálgicos da cidade e da vida da gente. Eu só para, assim, a determinação de vocês, não cria uma celeuma com universidades, como é que a determinação de não registrar mais profissionais? Vai criar, com certeza. A gente já tem notícias de alguns embrólios jurídicos, algumas já ganhamos, outras já perdemos, mas isso vai se acomodando até a gente chegar num caminho definitivo para as EADs, tá? Mas infelizmente esse é o caminho que a gente vai ter que traçar e brigar por isso. O MEC, ele deveria ter uma validação dos cursos, inclusive o Conselho de Arquitetura já se propôs a ajudar isso algumas vezes, mas nunca evoluiu. Algo tipo assim, olha, o CAL vai dar uma chancela por curso de arquitetura com letra A, B ou C. Né? E a gente não teve isso. A gente não teve esse retorno e o caminho que a gente está vendo agora é fazer essa briga jurídica e dizer, olha, foi EAD, a gente vai negar o registro. Perfeito, tudo pelo bem da profissão. Com certeza, a gente está brigando pelo arquiteto e principalmente para proteger a sociedade do mal profissional. Do mal profissional, perfeito. Eu conversei aqui com o Jean Faria, arquiteto e urbanista, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, já foi membro do Instituto de Arquitetos do Brasil, é membro da Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura, a ASBEA, é a idade e a vista, ninguém corrige isso com arquitetura. ASBEA Amazonas, e que também é professor, tá em sala de aula há muito tempo, que teve essa figura fantástica que ele é, veio atender a gente para tratar dessa questão que é polêmica, mas que deverá chegar no lugar correto. Doutor Jean, muito obrigado. O BNC fica honrado de recebê-lo aqui. Não, eu fico honrado de ser chamado de doutor, mas arquiteto já está de bom tamanho. Olha, a gente está à disposição, sempre que precisar, o BNC precisar de informação técnica, bater um papo como esse, que é interessante para a cidade, para todo mundo conhecer a profissão de um arquiteto, porque é muito ampla, né? É o cara que faz o banheiro até o cara que faz a cidade. A gente está sempre à disposição de vocês na hora que precisar. A gente é que está aqui lisonjeado de chamá-lo de doutor. É uma honra recebê-lo sempre aqui. O BNC está sempre de portas abertas para o Conselho e para os arquitetos. A nossa função aqui é prestar um serviço também à sociedade, assim como vocês. É sempre bom recebê-lo aqui. Seja bem-vindo sempre ao BNC. O Conversa Franca acontece sempre na segunda e na quinta-feira, às 19 horas, aqui no BNC, o site de política do Amazonas. Você acompanha pelo Facebook, vai lá, interage, compartilha, comenta, ou também pelo BNC Play no YouTube. Um forte abraço, foi bom estar com vocês. Eu vou estar aqui na quinta-feira de novo, se Deus quiser, e até lá.